Olá, povo de Deus, estou aqui mais uma vez para ler a Bíblia para vocês. Abra sua Bíblia aí no livro de Salmos, capítulo 1, que vai falar sobre a felicidade do justo e o castigo dos ímpios, né? A felicidade do justo, aquele que anda no fazendo bem, praticando bem, no caminho reto de Deus, né? Então, esse sem felicidade, tem prosperidade, tem saúde, né? Tem a abundância porque ele está seguindo a Deus fielmente dentro da igreja de Deus, na legião de Deus, né? Já os ímpios, né, que vivem de farra, de bebedeira, na prostituição, mentindo, roubando, esse povo serão castigados, né? Adorando a imagem, todo esse povo serão castigados. É a diferença entre um e outro, né? Então, vamos dar início à leitura. Vamos lá. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, né? Um bom conselho para, né, essa pessoa, esse homem, essa mulher, esse menino que anda nos caminhos, né, de Deus, né? Ele é uma pessoa bem-aventurada, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, né? Que não toma conselho daquele que rouba, né? Daquele que mata, daquele que se prostitui, daquele que só vive na farra, etc, e etc. Porque essas pessoas são ímpias, né? Mas que se detém no caminho e ainda se detém no caminho dos pecadores e se assaltam na roda dos escarnecedores. O que é que significa roda dos escarnecedores? Aquele que fala mal de Deus, aquele que senta numa roda, né, para estar fazendo farra, para estar jogando, né, etc, e etc. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, né? Então, esse é o dever do cristão nos dias de hoje, né? Para andar, ter prazer na lei de Cristo. Antes tem prazer na lei de Cristo, na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e noite, na lei de Cristo, né? Porque é de onde está escrito para a gente obedecer e ter a nossa salvação, né? Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperar. Isso é o recado para essa pessoa que anda no caminho reto de Deus, que segue a Deus, que segue a legião de Deus, que está na igreja de Deus, que é Cristo, né? Seguindo seus mandamentos e suas doutrinas. Então, essa pessoa prosperará, né? Porque está escrito, pois será como uma árvore plantada na beira de uma lagoa, de um rio, porque ali a sua raiz está molhada o tempo todo e ele vai florescer e vai dar fruto, né? E as suas folhas não cairão, porque o sol não seca para é, a árvore sofrer, mas prosperará, né? Então, isso é uma comparação entre uma planta que está plantada num lugar onde tem água, onde não vai morrer, para uma pessoa que segue a Deus fielmente. Não é fielmente porque tem muita gente. Ah, eu sou fiel, mas o coração é duro, que nem uma pedra, não faz uma bondade para ninguém. É diferente. Quem segue a igreja de Deus, Cristo, quem segue as suas doutrinas, tem que ter um coração cheio de amor verdadeiro para poder ter bons frutos, né? Porque é o primeiro mandamento da lei de Cristo para nós é ter amor ao próximo, ao nosso inimigo, né? Se você, mesmo que você esteja doente, né?
mas você vê o seu irmão doente, um amigo seu doente, você tira do seu para comprar um remédio, para mandar ele para um hospital, etc, etc. Esse é o amor verdadeiro que nós temos para com Deus, primeiramente, e segundo, para com o próximo, para com o seu irmão. Isso na igreja de Deus Cristo. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Agora está dizendo, não são assim os ímpios, mas são como o moinho que o vento espalha. Agora, falou da pessoa que segue a Deus, agora vamos falar do ímpio, né? Os que fazem as coisas erradas. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Aquele que vive se prostituindo, que vive na farra, né? Que vive fazendo tudo o contrário à legião de Deus, dentro da igreja de Deus, que é Cristo, com a sua doutrina para a salvação, então esse vai perecer. Vai perecer como? Vai morrer a sua alma para Deus, né? Porque foi Deus quem colocou, mas se você não soube zelar por ela, né? Então o seu espírito não foi Deus quem colocou em você, mas ele não vai voltar para Deus, porque está sujo, está podre. Então ele vai perecer, ele vai morrer para Deus, né? O povo ainda acha, porque Deus deu um espírito, uma alma vivente a um ser humano, que deu um espírito de vida para a pessoa fazer o que bem entender, pensa que vai voltar para Deus dessa forma. Não vai voltar. Um espírito sujo, Deus não vai aceitar. Porque se Deus aceitasse, não tinha expulsado Satanás lá do paraíso, né? Porque ele se rebelou contra Deus, foi um cara sujo, queria ser mais do que Deus, invejoso, que então Deus o expulsou de lá. Como é que um espírito de uma pessoa maligna vai voltar para Deus? Não vai voltar. Ele vai perecer aonde? No lago de fogo, em enxofre, né? Então, isso é bem claro, né? Essas coisas aqui que está relatando em Salmo, já é alerta, né? Serve de alerta nos dias de hoje para o que segue a Deus, como eu li, e o que não segue a Deus, que segue em pecado, né? Então, ele que segue em pecado, o ímpio, ele vai morrer. Para quem? Vai morrer na terra? Vai também. Mas ele vai morrer principalmente para Deus, porque Deus não vai aceitar o seu espírito nem sua alma de volta, né? É isso. Davi confia em Deus na sua adversidade. Esse é o segundo capítulo de Salmo, né? Os Salmos de Davi, né? Não, é a rebelião das gentes e a vitória do Messias. Esse é o segundo capítulo de Salmo, porque o computador puxou muito e levou para o capítulo 3 de Salmo, mas eu vou ler o segundo capítulo de Salmo. O segundo capítulo de Salmo e seus versículos, né? Eu não vou estar detalhando versículo por versículo, porque fica muito atrapalhado, mas eu estou lendo por capítulo, né? Então, é o segundo capítulo de Salmos de Davi, né? Que vai estar ensinando, está alertando, está ensinando o que é Deus para o povo, né? Tanto para o povo israelita na época, como para nós nos dias de hoje. E então está dizendo aqui, é a rebelião da gente e a vitória do Messias, né? Porque se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs, né? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles, então lhes
falará na sua ira e no seu furor os turbará. Então, ele está falando da rebelião dos povos, né? Governo, né? Rei da época, né? Que se rebelavam contra Deus, né? E Deus ia rir dele porque ele não tem poder nenhum, né? Se rebelar contra o seu ungido, que era o rei Davi, né? Então, dizendo, rompamos as suas ataduras com dano nas suas cordas, né, etc. Aquele que habita nos céus se rirá, né? O Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Esse rei que ele está falando aqui é Jesus Cristo, né? É o Filho de Deus, né? Ele está falando do rei, ele está falando de um rei. Os reis da terra se levantam, ele está falando dos reis da terra aqui, se levanta e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá e o Senhor zombará dele, desse povo, desses reis, né? Mas então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Eu, porém, né, ungi o meu rei, isso Deus falando, o meu rei, sobre o meu santo monte Sião, proclamarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, isso é Jesus falando, tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me e eu te darei, né? O gentil por herança e os fins da terra por tua possessão. Então é isso que Deus vai dar a seu filho quando ele vir, né? Pede-me, ele está dizendo a seu filho, pede, tu és meu filho, hoje eu te gerei. Pede-me e tu e eu te dareis os gentios. Quem são os gentios? Os gentios são aqueles que não são israelitas, são aquele povo que não faz parte de Deus, né, da época, né, que são gente ainda que vai acolher para Deus. Esse se chama gentil, por herança e os filhos com fim, e a terra por tua possessão. Os teus esmigalhará, tu os esmigalhará com uma vara de ferro, tu os despedaçarás com um vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sede prudente, deixai-vos instruir juízes da terra. Serve ao Senhor com temor, e alegrai-vos com temor. Beijai o filho, para que se não ire e pereçais no caminho. Quando em breve se acender a sua ira, bem-aventurado todo aquele que nele confia. Né? Então, todo aquele que vai confiar em Cristo, ele vai ser bem-aventurado. Davi confia em Deus na sua adversidade. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus, né? Selá. Porém, tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor e ouviu-me desde o seu santo monte, Selá. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Não temerei 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois
feriste a todos os meus inimigos nos queixos e quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor sobre o teu povo, seja a tua bênção. Isso aqui foi uma oração que Davi fez quando voltou, né? Quando ele estava lá, chegado da batalha, né? Ele orou a Deus, né? Dessa forma. Isso foi Davi, a sua oração, né? Para Deus. Deus aborrece os ímpios e abençoa os justos, né? Deus aborrece os ímpios e abençoa os justos. Dá ouvido a minhas palavras, ó Senhor, atende a minha meditação, atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu. Pois a ti orarei, pela manhã ouvirás a minha voz. Ó Senhor, pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei, porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista, odeias a todos os que praticam a maldade. Destruirás aquele que falam a mentira. Ó Senhor, aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Porém, eu estarei, eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos. Endireita diante de mim o teu caminho, porque não há retidão na boca deles. As suas entranhas são verdadeiras maldades. A sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeiam com a sua língua. Davi está orando aqui a respeito do povo israelita, né? Davi está orando a Deus aqui a respeito do povo israelita, que eles como um sepulcro aberto, né? Porque está aqui. Porque não há retidão na boca deles, de quem? Do povo israelita. As suas entranhas são verdadeiras maldades. A sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeiam com a língua. Né? Então, ele está falando aqui entre o povo israelita e o povo que ataca o povo israelita, né? Nessa época. Né? Por isso que ele está dizendo aqui, Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos. Isso é Davi orando, né? Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos. Endireita diante de mim o teu caminho, porque até Davi também desviou do caminho de Deus, né? Desviou, quando ele pecou lá com Betseba, matou o marido dela, etc. Então, ele orando está falando dessa forma, Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos, né? O outro povo, os heteus, Perizeu, aquele que os amonitas, né? E etc, e etc. Aquele povo que atacava, né? Porque não há retidão na boca deles. Deles quem? Daquele povo que não crê em Deus, né? E as suas entranhas são verdadeiras maldades, e a garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeiam com a língua. Né? Então, é isso que Davi está relatando aqui. Declaram os culpados, ó Deus, caia por seus próprios conselhos, lançam fora por causa da multidão das suas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Isso ele falando do povo israelita, né? Do povo israelita
do povo de Judá, né, de todas as tribos que veio lá do Egito, né? Então, Davi está orando a respeito desse povo para que Deus tenha misericórdia dele, porque eles são como um sepulcro aberto, né? Cheio de maldade. Por que eles são cheios de maldade? Porque eles estão com Deus e se desviam, né? Eles estavam com Deus e se desviam. Aí Deus resgata eles, eles vêm para o lado de Deus, depois torna a voltar para a legião do mal, da legião do mal, para a legião de Satanás, né? Então Davi está orando para esse povo israelita, declaram culpado, ó Deus, que caia os seus próprios conselhos, lança-os fora por causa da multidão das suas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Então, Davi está orando e dizendo, né, que o povo israelita se rebela contra Deus, né? Além das outras nações vizinhas, né, que já é da legião do mal, também muito mais incita o povo israelita a se rebelar contra Deus. Essa é que é a verdade, né? Porém, alegre-se todos os que confiam em ti, exultem eternamente, porquanto tu os defendes e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Então, muitos, né, se alegram, né? Ele está dizendo, porém, alegram-se todos os que confiam em ti, exulte eternamente, porquanto tu os defendes, e em ti se gloriam os que amam o teu nome, porque não são todo o povo israelita que se bandeia para a legião do mal, né? Que abandona a legião de Deus e vai direto para a legião. Não todos, mas a maioria do povo israelita desse tempo, israelita, levita, da tribo de Judá, todo esse, eles fazem essas coisas contra Deus. Então, Davi está pedindo a Deus, pois tu, Senhor, abençoará ao justo, circundá-lo-á da tua benevolência como de um escudo, né? Davi recorre à misericórdia de Deus e alcança perdão. Esse é o capítulo de número 6, né? Capítulo 6, Davi recorre à misericórdia de Deus e alcança o perdão, porque Davi peca, né? Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigue no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua benignidade, porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Esse é Davi reconhecendo, porque Davi, né? Davi cometeu adultério, Davi matou o marido da mulher e fez muitas outras coisas, né? Que Davi, Deus quase destrói ele, quase, já no finalzinho do seu reinado, Deus quase destrói Davi, toda Jerusalém, mas Deus poupou ele, né? Só mandou uma pragazinha para que o povo israelita sentisse o poder de Deus, né? Então, ele aqui está orando, né? Pedindo misericórdia, porque Davi pecou, né? Já estou cansado do meu gemido, toda a noite faço nadar a minha carne, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm-se envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim todos os que praticam a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto, né? Davi orando a Deus, né? Porque ele mata muita gente, né? Foi por isso que Deus não deu o direito a Davi de construir a sua casa lá em Jerusalém por conta disso, porque ele era um sanguinário, né? Ele vivia de guerrear.
Era o propósito de Deus para ele guerrear contra o povo que afligia o povo israelita, né? Por isso que, por causa do sangue que ele derramava, né? Então ele não teve o direito, Deus, ele até bolou a ideia de fazer o templo do Senhor, a casa de Deus, mas Deus não permitiu porque ele era sanguinário, né? Então Deus não aceitou e mandou que seu filho fizesse, né, o templo, né? O Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Envergonha-se e perturbe-se todos os meus inimigos, tornem atrás e envergonhem-se no momento. Davi pedindo perdão para que Deus tenha misericórdia dele, porque ele é um matador. Davi confia em Deus e protesta a sua inocência, né? Senhor meu Deus, em ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ele não arrebate a minha alma como o leão, despedaçando-a sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa. Então, ele está orando a Deus, falando essas coisas, porque ele foi mal, né? Ele foi mal, ele adulterou, ele mandou matar, ele matou. Então, ele está pedindo perdão a Deus, suplicando a Deus pelos seus pecados, né? Pelas suas matanças, né? Tá certo que foi Deus que permitiu ele ter o seu exército forte para combater esse povo, né? Era Deus que dava o poder a ele. Então ele está, já que ele matou muita gente, mandou, né? Ele é um homem glorioso, então ele está pedindo perdão a Deus, né? Por tudo, todo as matanças e os seus erros, né? Persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza a pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento de povos por causa deles, pois voltate para as alturas. O Senhor julgará os povos, julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Então, ele está pedindo perdão a Deus, né? Que Deus julgue pelos seus atos, né? Porque ele era um homem de guerra, ele matava muita gente, né? Mas era um rei justo, porque senão Deus tinha destituído ele como fez com Saul, né? Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, prova os corações e os rins. O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração. Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco e está aparelhado, né? Porque nesse tempo, né, o povo israelita abandonava a Deus, né, e depois se convertia de novo. Então é o que Davi está dizendo aqui, né? O meu escudo é de Deus que salva os retos de coração. O povo israelita tem muitos deles que é reto de coração, mas tem muitos que é contrário a Deus. Está em Deus e se bandeia para o lado da legião de Satanás. Então ele está dizendo aqui, Deus é juiz justo, em Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, isso serve para hoje também, né? Esse salmo aqui serve para os dias de hoje, porque o povo lá se desconvertia e convertia, o povo israelita, né? Se desconvertia e convertia.
se desconvertia, desconvertia. Então, Davi está falando aqui. Se o homem se converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Quem eram os perseguidores da época, né? Aquele povo, né? Os heteus, os jebuseus, os amonitas, e etc, e etc, e etc, né? Então, Deus preparava todas essas coisas para esse povo, né? Para os seus perseguidores, né? Nesse tempo. Eis que ele está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produziu mentiras, cavou um poço e o fez fundo e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Davi fazia isso, tinha que adorar a Deus, tinha que perseverar a Deus, orar para ele, porque era Deus quem dava o poder a Davi de vencer todas as guerras, né? E os seus inimigos. Deus é glorificado nas suas obras e na sua bondade para com o homem. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam por causa dos teus inimigos, para fazer calar o inimigo e ao vingador. Quando vejo os teus céus, abra dois teus dedos e a lua e as estrelas que preparaste. Que é o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho, homem, para que o visite. Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés. Todas as ovelhas e boi, assim como os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Isso é mais um louvor de Davi para com Deus, né? Ação de graça, eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração. Cantarei todas as tuas maravilhas. Cantarei, não, contarei todas as tuas maravilhas. Isso já foi lido lá em Reis. Todas as tuas maravilhas, em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores, ó Altíssimo. Isso foi lido lá em Reis, né? Porquanto os meus inimigos retornaram, caíram e pereceram diante da tua face. Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentaste no tribunal julgando justamente. Repreendeste as nações, destruíste os ímpios, apagaste o seu nome para sempre e eternamente. Ó inimigo, acabaram-se para sempre as assolações, e tu arrastaste as cidades, e a sua memória pereceu com elas, né? Porque isso aqui, provavelmente, ele está falando de quando assolavam lá as cidades, né? Ele mesmo julgará o mundo com justiça, exercerá juízo sobre povos com retidão. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia, né? Que era isso que Deus fazia com
falando isso porque Deus fazia assim, Deus resgatava esse povo quando estava sendo afligido, né? Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam, né? Porque eles se desviavam e depois buscavam a Deus e Deus amparava ele de novo, né? Cantarei louvor ao Senhor que habita em Sião, anunciai entre os povos os seus feitos. Pois quando inquire do derramamento de sangue, lembra-se deles, não se esqueça do clamor dos aflitos. Davi já está pedindo de quando, né? Pois quando inquire do derramamento de sangue, né? Quando ele estava guerreando, Davi está dizendo, pois quando inquire do derramamento, ele vai perguntar a respeito, né? Não sei se pode ser no dia do julgamento, porque quando inquire do julgamento de sangue, lembra-se deles, não se esqueça do clamor dos aflitos, né? Porque muitos morriam mais injustamente, né? Quando estava na guerra, né? Como era um povo contra o povo israelita, mas tinha algum afligido. E também os aflitos, né? Do povo israelita, né? Por isso que ele está falando aqui, né? Do clamor dos aflitos. Por quê? Quando ele se bandeava para as outras nações perversas, né? Ele se sentia afligido lá, muitos morriam, né? Então Davi está dizendo que se lembre, né, das aflições dele, né? Tem misericórdia de mim, Senhor. Olha para a minha aflição causada por aqueles que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte, para que eu conte todos os teus louvores nas portas da filha de Sião e me alegre na tua salvação. Os gentios enterraram-se na cova que fizeram, na rede que ocultaram, ficou preso o seu pé. Porque esses povo aqui que eles chamam de gentil, né? Porque não era o povo de Deus, era um povo que atacava o povo israelita, né? Um povo que não tinha Deus, não sabia de Deus. Então, eles próprios faziam as suas armadilhas, né? E eles mesmos caíam nela, né? O Senhor é conhecido pelo juízo que fez. Enlaçado foi o ímpio nas obras das suas mãos, porque eles preparavam, né? Cilada contra o povo israelita, mas com o poder que Deus dava na hora da guerra, eles pereciam da mesma forma, eles mesmo caíam nas suas armadilhas. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Isso aqui já vem prevalecendo nos dias de hoje, né? E como tinham os ímpios desse tempo, os ímpios de hoje também serão lançados no inferno. Aquele que não se arrepender, aquele que não deixar as suas práticas no dia de hoje, vai para onde? Para o inferno. Os ímpios serão lançados no inferno. E todas as nações que se esquecem de Deus, né? Porque aquelas nações de antigamente esqueciam de Deus e então eles eram assolados, né? Aqui está se falando quase como nos dias de hoje, que os ímpios de hoje serão lançados no inferno, né? Porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectação dos pobres perecerá perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o homem, seja julgado os gentios diante da tua face. Põe em medo, Senhor, para que saibam as nações que são formadas por meros homens, né? Capítulo 10 de Salmo, eu não estou falando todos os capítulos porque eu estou lendo em sequência, né? Agora eu vou ler o capítulo 10 que vai dizer a audiência dos perseguidores e o refúgio em Deus.
Porque estás ao longe, Senhor, porque te escondes nos tempos da angústia. Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre. Sejam apanhados nas ciladas que maquinaram, né? Que maquinaram no passado, né? Maquinaram. Que maquinaram, porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma. Bendiz ao avarento e a renúncia ao Senhor. Pela altivez do seu rosto, o ímpio não busca a Deus. Todas as suas cogitações são que não há em Deus. Os seus caminhos atormentam sempre. Os teus juízos estão longe da vista dele. Em grande altura e despreza aos seus inimigos. Diz em seu coração: não serei abalado, porque nunca me virei na adversidade. A sua boca está cheia de imprecações, de enganos e de astúcia. Debaixo da sua língua há malícia e maldade. Naquele tempo era assim, né? Porque ele não queria, ele não via Deus, mas sim os seus ídolos, né? Põe-se nas emboscadas, nas aldeias, nos lugares ocultos, mata o inocente. Os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre. Arma cilada no esconderijo, como o leão no seu covil. Arma cilada para roubar o pobre, roubam, prendendo na sua rede. Escolhe-se, abaixa-se para que os pobres caiam em suas fortes garras, em suas fortes garras. Diz em seu coração: Deus esqueceu-se, cobriu o seu rosto e nunca isto verá. Levanta-te, Senhor, ó Deus, levanta-te a tua mão, não te esqueça dos humildes, porque blasfema o ímpio de Deus, dizendo no seu coração: tu não o esquadrinharás. Tu o viste, porque atentas para o trabalho e enfado, para retribuir com tuas mãos a ti o pobre se encomenda. Tu és o auxílio do órfão. Quebra o braço do ímpio e malvado busca a sua impiedade até que nenhuma encontre. O Senhor é Rei eterno das suas terras, perecerão os gentios. Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos, confortarás os seus corações, os teus ouvidos estarão abertos para eles, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem da terra não prossiga mais em usar a violência. Davi está falando isso porque as nações vizinhas eram muito violenta contra esse povo israelita, né? Então, por isso que Davi está relatando a esse povo ímpio, né? Que não cria em Deus naquele tempo e também no tempo de hoje, porque isso vale para hoje, né? Deus é reto e castiga os ímpios. No Senhor confio, como dizeis a minha alma. Fuge para a vossa montanha como pássaro, pois eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem as escuras aos retos de coração. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo?
O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência, odeia a sua alma. Se eu não me engano, eu li isso lá no livro de Jó. Sobre os ímpios fará chover lácio, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Isto será a porção do seu corpo, porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto olha para os retos. Capítulo 12 de Salmos. A falsidade do homem e a veracidade de Deus. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons, porque são poucos fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo. Falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos, são nossos os lábios, quem é Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora. Diz o Senhor, porei a salvo aquele para quem eles assopram. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração os livrará para sempre. Os ímpios andam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Capítulo 13 de Salmo. Davi, na sua extrema tristeza, recorre a Deus e confia nele. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Davi perguntando a Deus por que Davi faz coisa errada, né? Então, Davi, né, na sua extrema, ele está triste, né? Deve ser pelos seus erros, né? E ele está perguntando até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo, né? Atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, né? Para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, se alegrará o meu coração. Davi orando, né? Porque Davi é guerreiro, né? E Deus tem que dar a sua proteção. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem, né? Logicamente, Davi, Deus o protegeria sempre. Capítulo 14. A corrupção do homem. Sua redenção provém de Deus. Disse o nécio no seu coração. Disse o nécio no seu coração, não há Deus. Tem-se corrompido, trazem-se abomináveis as suas obras. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente
se fizeram imundo, não há quem faça o bem, não há sequer um. Então, nesse tempo aqui, quando o povo israelita se desviou, né? Foram todos desviados. Então, Deus achou que não tinha ninguém, né? Que fizesse o bem, porque estava tudo desviado, né? Os filhos, né? Estavam tudo desviado. Começam, né? Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundo. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Isso foi lido anteriormente lá no livro de Segundo Crônica, se eu não me engano, ou foi em Segundo Reis. Não terão conhecimento os que praticam a iniquidade, os quais comem o meu povo como se comesse pão, e não invocam ao Senhor. Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos, né? Vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Ó, se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel, né? Quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Então, o povo, né, esse povo israelita, né, que se apartaram, né, como tá eu li ali, né, se desviaram-se todos, juntamente se fizeram imundo, não há quem faça o bem, não há sequer um. Isso foi achado por Deus dentro do povo israelita que saiu lá do Egito, né? E está dizendo aqui: vós me envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Ó, se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel, né? Se já tivesse vindo de lá, mas não veio. Né? O israelita não veio de Sião. Quando o Senhor fizera voltar os cativos, porque os cativos, eles foram presos lá em Jerusalém, quando o governo de Nabucodonosor assolou Jerusalém, né? Assolou e prendeu todo mundo, destruiu o templo, tudo. Os cativos do seu povo se regozijará, né? Jacó, que quando entrou no Egito, e se alegrará Israel, porque Israel era Jacó depois que entrou no Egito, né? Quando Jacó chegou no Egito, era Jacó. Mas quando ele entrou lá no Egito, né? Lá no Faraó, Deus trocou o nome dele para Israel, né? Então, tá dizendo, o Senhor fizer voltar os cativos, né? Os cativos do seu povo, né? Que era o povo israelita, que esses cativos foram presos lá em Jerusalém, na época de Nabucodonosor e outro rei mau lá da Babilônia, né? Então, fez muitos cativos, o povo israelita, né? Que foi Ciro que salvou esse povo. E se regozijar Jacó, que era, quando chegou, e Israel, quando ele entrou lá no Egito, né? Salmo 15, o verdadeiro cidadão dos céus. Né? Salmo 15, o verdadeiro cidadão dos céus. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Perguntando. Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente. Tá aqui. O verdadeiro cidadão dos céus. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? A pergunta. Quem morará no teu santo monte? Outra pergunta. Aí vem a resposta. Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Esses são os povos verdadeiros cidadãos dos céus. Né? O que habitará no teu tabernáculo, no tabernáculo de Deus,
e quem morará no santo monte. São essas pessoas. Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Esse é o povo que vai alcançar, habitar no tabernáculo de Deus lá nos céus e morará no Monte Sião lá nos céus. Não é no Monte Sião aqui da Arábia, lá nos céus, né? Aquele que, vamos prestar atenção, os que aqui a lição, né? Vamos prestar atenção na lição, né? O Senhor, é uma pergunta. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Não é o tabernáculo aqui da terra. Quem morará no teu monte Sião, no santo monte? Quem morará no teu santo monte? Aí vem a resposta. É a pergunta, agora a resposta. Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo, cujos olhos o repróbrio é desprezado, mas a honra dos que temem ao Senhor, aquele que jura com dano seu e contudo não muda, aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peita contra o inocente, que faz isto nunca será abalado. Então, eis aqui um mandamento, né, maravilhoso, né, para um cristão nos dias de hoje. Para um cristão verdadeiro, dentro da igreja de Deus verdadeira, dentro da legião verdadeira, que é a legião de Deus. Então, um cristão que aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração, aquele que não difama com a sua língua, né? Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbio contra o seu próprio, contra, quer dizer, vamos ver o que é que significa esse opróbio contra o seu próximo. Vamos ver o que é. É aquele que não aceita. Por exemplo, é como os advogados de hoje, né? Ele está defendendo uma pessoa errada, né? Então ele está recebendo para acusar uma pessoa certa. Então, é esse tipo de pessoa que é contra a Deus. Mas aquele que não recebe para defender o seu próximo, esse é justificado por Deus. Mas aquele que recebe, né, para ir contra o seu próximo, né, aquele que mente, então isso serve para uma testemunha, serve para um juiz, né, que faz juízo mal, né? O que está dizendo aqui. Nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo, né? Contra o próximo, um irmão, um amigo, né? Vai receber uma coisa para ser contra o seu próximo. Cujos olhos o réprobo, a cujo os olhos réprobo é desprezado, né? É desprezado. Mas honra os que temem ao Senhor, aquele que jura com dano seu, e contudo não muda, né? Que aquele que jura com dano seu, o que quer dizer isso? Que ele vai jurar
perdendo alguma coisa sua. Então, contudo, ele não muda a sua opinião, ele é recebido por Deus. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, né? Aquele que não vai emprestar ou vai dar alguma coisa pensando em ter algum bem. Não, eu vou dar tanto a fulano porque depois eu vou ter um lucro em cima. Não é dessa forma que Deus aceita. Se você empresta a seu irmão, né, empreste. Se for emprestado, é lógico que o irmão vai ter que devolver, mas vai devolver aquilo que pegou emprestado, sem juros, que como está aqui, né, o seu dinheiro com usura. Usura quer dizer a mais, né? Nem recebe peita contra o inocente. O que é receber peita contra o inocente? Eu sou inocente, né? Mas porque uma pessoa está pagando a você para me acusar, né? Então é essa a peita, né? Você está recebendo uma coisa, vai me acusar porque sou inocente. Então, o que diz aqui? Nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Quer dizer, quem nunca fizer essas coisas, Deus vai estar sempre os protegido por Deus. Quem faz essas ações. Quem não aceita, peita, né? Quem o próprio não é desprezado, mas honra, né? Que temos o Senhor, etc, e etc. Não é contra o seu inimigo, né? E assim vai, né? É essa a virtude de um verdadeiro cristão nos dias de hoje, com muito amor, principalmente. É o primeiro mandamento, né? É o amor, né? Capítulo 16 de Salmos. A confiança e a felicidade do crente e a certeza da vida eterna. Quer dizer, agora já estamos entrando em outro patamar, né? Porque esse salmo aqui vai falar sobre confiança, felicidade do crente, daquele que crê em Deus fielmente, e a certeza da vida eterna. Esse é o próximo vídeo que eu vou ler para vocês, o vídeo de número 102, porque esse que eu estou fazendo é o 101. Deixa aí o seu joinha, né? Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Que tenho dito.